Vamos para mais um estudo com nosso Senhor Jesus. Hoje iniciamos o Evangelho de João, seguindo uma direção de Deus que Ele colocou no meu coração para que eu venha estudar os Evangelhos, estudar os ensinamentos de Jesus. Aqui não sou eu que sou a professora, o professor é Jesus, é Ele que ensina e nós vamos aprender com Ele. Então o texto base para hoje está no livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Amém? Que maravilha de texto, iniciando o Evangelho de João. Que maravilha, né? Aprender com o Senhor Jesus, porque é Ele que nos ensina. Eu aqui só estou sendo um instrumento para ler as Escrituras, para ler a palavra de Deus, mas quem ensina é Jesus, porque a palavra é de Jesus. Então eu sou um mero instrumento nas mãos de Deus para falar do amor de Jesus, para falar do que Jesus deixou aqui nas Escrituras como lição para as nossas vidas. Que maravilhoso esse texto. Aqui nós vemos que Jesus diz que no princípio ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Então Jesus ele sempre existiu. Jesus ele não só existiu a partir de Maria, ele sempre existiu. Nós vemos que no princípio ele era um Verbo. Jesus ele era um Verbo. Mas quando ele nasce, o Verbo ele se tornou carne. Aqui nós vemos assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, antes de Jesus nascer como homem, ele era só o Verbo. Mas após ele nascer, ele também, além do Verbo, ele se tornou homem, ele se fez homem como nós. Mas nós vemos aqui nesse texto que ele diz, no princípio ele era o Verbo. Então no princípio do mundo Jesus já existia, então Jesus sempre existiu. O Filho de Deus sempre existiu, nós vemos aqui. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, então Jesus é Deus. Jesus também é Deus, para quem tem dúvida, Jesus também é Deus. Ele estava no princípio com Deus, então ele sempre esteve, Jesus sempre esteve. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então todas as coisas foram feitas pelo Verbo, porque todas as coisas foram feitas através da palavra de Deus, mas Jesus estava com Deus, ele era Deus, ele estava no princípio, então Jesus fez todas as coisas, ele estava com Deus. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, são Deus triuno, são três em um. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aqui nós vemos que Jesus ele já estava no princípio, ele estava com Deus e ele era Deus. Então Jesus ele é Deus, ele é o Filho, mas ele é Deus. Então nada foi feito sem Jesus, nada foi feito, tudo foi feito por meio dele. E tudo que foi feito na fundação do mundo, na fundação das coisas, foi através da palavra. Por isso que a gente tem que cuidar muito com a palavra que sai da nossa boca, porque palavra tem poder. E as coisas, o mundo, tudo que foi feito foi através da palavra. As curas, os milagres, tudo que aconteceu que Jesus fez foi através da palavra. Então nós aprendemos aqui a importância da palavra. Nós fomos criados por Deus. Nós somos criaturas de Deus. E a partir do momento que ele recebe Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Mas assim como Deus, tudo que foi feito pela palavra, a nossa palavra, ao que sai da nossa boca também tem poder. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. A nossa boca tem que ser algo para abençoar, não para amaldiçoar. Muitas vezes as pessoas se amaldiçoam, falam coisas negativas para si mesmo. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que falar coisa que abençoa as nossas vidas e a dos outros, não palavras que amaldiçoam. Então nós temos que tomar cuidado daquilo que sai da nossa boca. Continuando o texto, nós vemos, nele estava a vida. Sem Deus não há vida. Sem Deus não há nenhum tipo de vida.
todo ser que vive é por causa de Deus. Se não fosse Deus, não existia vida. A vida, só em Deus que há a vida. Nós vemos aqui que nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A vida é a luz dos homens. Nós vemos que a vida era a luz dos homens. Jesus, ele mesmo falou que ele é a luz desse mundo. Sem Jesus é trevas. Quando a gente quer estar na luz, a gente tem que estar com Jesus. A gente não está com Jesus, a gente está em trevas. Aqui nós vemos claramente, nele estava a vida e a vida é a luz dos homens. Jesus é fonte de luz, Jesus é fonte de vida, Jesus é fonte de esperança, Jesus é fonte de paz, Jesus é tudo de bom que nós podemos querer para as nossas vidas. Sem Jesus a morte, com Jesus a vida. Sem Jesus a trevas e com Jesus a luz. Então nós precisamos se aproximar de Jesus, porque Deus, ele permanece no mesmo lugar. Jesus permanece no mesmo lugar. São as pessoas que se afastam de Jesus, são as pessoas que se distanciam de Jesus por causa do pecado, porque o pecado fez separação entre Deus e o homem. Quando o pecado entrou na humanidade através de Adão e Eva, fez a separação entre Deus e o homem. Então toda vez que a gente peca, quando a gente não se reconcilia com Deus, que a gente não pede perdão para Deus, cada vez a gente vai se afastando mais de Deus. Então não é Deus que se afasta de nós, é nós que se afastamos de Deus por causa do pecado. Por isso que nós temos que vigiar e evitar as ocasiões de pecado e se santificar. A palavra santo, a gente tem que entender o que significa a palavra ser santo. Santo significa separado do pecado. Santo não é a pessoa que faz milagre. É só a gente estudar as escrituras, é só a gente ler as escrituras que Deus diz assim, ó, sede santo como eu sou santo. Então eu posso ser santa a partir do momento que eu decido me separar do pecado, evitar as ocasiões de pecado. Deus fala, sede santo como eu sou santo. Então santo não significa fazer milagre, santo significa separado do pecado. Deus fala, Deus é separado do pecado, então Deus é santo. Ele fala, sede santo como eu sou santo. Quando eu decido me separar do pecado, decido evitar as ocasiões de pecado, eu estou me santificando. Então a palavra santo não é fazer milagre, a palavra santo é ser separado do pecado. Quanto mais a gente peca e não se reconcilia com Deus, mais distante a gente fica de Deus. Então toda vez que eu falho, toda vez que eu peco, eu tenho que vir aos pés de Deus, pedir perdão pela minha falha, para que Ele é fiel e justo e Ele me perdoa. Toda vez que eu peco, quando eu me reconcilio com Deus, eu não me afasto da presença de Deus, eu não me afasto de Deus. Mas cada vez que a gente peca, se a gente não se reconcilia com Deus, se a gente não se aproxima de Deus, cada vez mais distante de Deus a gente está. E às vezes as pessoas estão tão distantes de Deus que não conseguem nem ouvir o chamado de Deus, não conseguem nem ouvir o chamado do Espírito Santo, porque elas estão tão distantes que o pecado já é normal. Mas a gente nunca pode se conformar com as coisas erradas, nunca a gente pode se conformar com o mal desse mundo. A gente tem que sempre buscar evitar as ocasiões de pecado. Então nós vemos aqui nesse texto que Jesus é a luz. E se a gente está perto da luz, a gente não está em trevas. Se a gente está com a luz, a gente não está em trevas. Continuando, nós vemos, e a luz resplandeceu nas trevas. Porque pode estar um ambiente escuro, se acender a luz, o que acontece? Acaba com a treva. Então a luz resplandeceu nas trevas, porque onde que Jesus está não tem trevas, não existe trevas, porque Ele é luz e a luz acaba com as trevas. Continuando, e as trevas não compreenderam. As trevas não compreendem Jesus, o que é mal não compreende Jesus. Para a gente compreender Jesus, para nós compreendermos Jesus, a gente tem que orar, falar com Deus, ter intimidade com Deus, se aproximar, desejar conhecer Ele. Quanto mais a gente deseja conhecer Deus, conhecer Jesus, mais a gente entende a grandiosidade dEle, mais a gente entende esse amor imenso dEle para conosco. Porque Deus, Ele nos amou primeiro. Deus, Ele nos amou de tal forma que Ele entregou o seu Filho amado por amor a cada um de nós. Sempre quando você for pensar se Deus te ama ou não te ama, faça essa reflexão.
Deus, ele entregou o Filho amado dele por você, por mim. Ele entregou. Você teria coragem de entregar o seu filho por amor de alguém? Então reflita. Se você pensar que Deus não te ama, reflita. Deus, ele entregou o Filho dele por amor a você. Pensa. O amor de Deus é o maior amor que existe. Não há nenhum amor que se iguale ao amor de Deus para conosco. Ele nos amou tanto que ele deu o seu Filho amado. Esse Filho que estava com ele desde a fundação do mundo. No princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Então Jesus estava desde o princípio. Deus entregou o seu Filho por amor. E aqui nesse texto fica bem claro que Jesus é Deus, ele estava no princípio e foi ele que fez todas as coisas. Jesus é Deus. E é maravilhoso, como é grandioso saber que um Deus tão grande, tão poderoso nos ama tanto e quer que a gente se aproxime dele, quer que a gente tenha vida, quer que a gente tenha luz, quer que a gente tenha paz, que é o melhor. Deus, ele só quer o melhor para as nossas vidas. Quando Deus quer que eu deixe de algo, não é por mal para mim. Se Deus quiser que eu deixe de algo, é para o meu bem, porque nós não conseguimos ver além da curva, e Deus, ele vê além da curva. Deus, ele vê a nossa trajetória do início da nossa vida até o fim da nossa vida, ele vê tudo. Então, se Deus quer tirar algo da nossa vida, é porque ele sabe que isso não nos faz bem. Então, se Deus quer tirar, ele tem que aceitar, porque isso não faz bem para a minha vida, porque Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe tudo o que é melhor para a minha vida. Então, quando eu vivo na dependência de Deus, quando eu confio em Deus, quando eu se entrego nas mãos dele e decido viver em obediência a ele, ele vai mostrar tudo aquilo que é melhor para a minha vida. Mas eu tenho que buscar viver na dependência dele, eu tenho que se entregar a ele e deixar que ele seja o meu guia, que ele seja o meu professor, que ele seja o meu mestre, que ele seja o meu Senhor, e ser guiado por ele. Não adianta nada eu dizer que eu creio em Deus, que eu creio em Jesus, que eu confio em Deus, que Deus me abençoa, se eu não vivo segundo a vontade dele. Só vai fazer a diferença na minha vida a partir do momento que eu vivo em submissão, que eu deixo ele governar a minha vida, que eu deixo ele direcionar a minha vida. Só aí sim faz diferença. Tem muitas pessoas que às vezes creem em Deus, mas não vivem na dependência. É a mesma coisa, vamos imaginar o nosso pai terreno. Eu dizer que eu confio no meu pai, que eu confio nele totalmente, mas só que eu não escuto o que ele fala para a minha vida. Se ele fala para me fazer algo, eu faço do meu jeito. Se ele me dá uma direção, eu faço do meu jeito. Eu estou realmente confiando no meu pai? Não estou, porque eu estou fazendo as minhas escolhas. Assim é com Deus. Deus, ele tem uma direção para a vida de cada um de nós. Ele tem uma vontade, um propósito para a vida de cada um de nós. Mas só vai fazer diferença a partir do momento que eu vivo em obediência, que eu busco viver aquilo que eu tenho. A partir do momento que eu faço as minhas escolhas, eu quero viver o que eu quero, eu não estou na dependência de Deus, estou me enganando. Não estou na dependência dele. Estar na dependência dele é ele que decide o que é melhor para mim, ele que decide o meu próximo passo, o que eu vou fazer, tudo que eu vou fazer eu peço a direção dele. Aí é estar na dependência dele. Nós vemos aqui que Jesus estava no início e todas as coisas foi feita por ele, mas de nada adianta se eu não vivo na dependência dele. De nada adianta se Deus ser um Deus tão poderoso, um Deus que abençoa, um Deus que restaura, um Deus que restitui, se eu não vivo na dependência dele. Eu tenho que estar na dependência dele. Não adianta nada a gente passar anos crendo em Deus, anos sabendo que Deus é maravilhoso, se eu não estiver na dependência. Eu tenho que viver na dependência dele, eu tenho que ter intimidade com ele, eu tenho que ter relacionamento com ele, porque Deus, ele quer se relacionar conosco, ele quer ter intimidade, ele quer fazer parte da nossa vida. E uma pessoa que faz parte da nossa vida, ela, no mínimo a gente tem que ter tempo para ela, no mínimo a gente tem que conversar com ela, ou então ela não faz parte da nossa vida. Então nós precisamos ter entendimento e pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo para que ele nos dê entendimento, para que a gente entenda as Escrituras, entenda a vontade de Deus, qual que é a boa e perfeita vontade de Deus para a nossa vida, para que venha fazer sentido na nossa vida, para que a gente venha viver de acordo com a vontade dele.
mas eu preciso gastar tempo. Como tudo na vida, a gente só fica bom naquilo que a gente gasta tempo. E com Deus não é diferente, a gente precisa gastar tempo com Ele, amém? Mas guarde essas palavras no teu coração, sabendo que Jesus, Ele é Deus, Ele estava no princípio, e Ele é a luz, Ele é vida, Ele é fonte de vida. E se nós estamos com Ele, nós não estamos nas trevas, nós estamos na luz, porque Ele é a luz, e aonde Ele está não há trevas. Se aproxime dEle, busque nele, enquanto há tempo, porque vai chegar um dia que não há mais tempo, e hoje ainda há tempo a gente buscar nele, há tempo da gente conhecer Ele melhor. Se puder, nesse momento, feche seus olhos. Por que eu digo fechar o olho? Porque quando a gente fecha o olho, a gente se concentra melhor, a gente não se distrai, a gente foca naquilo que a gente está fazendo, a gente vai pensar naquilo que a gente está falando. E oração não é repetição, oração é o que está aqui dentro. Por isso que é oração, orar com ação, é o que está aqui dentro do nosso coração, que sai de dentro do nosso coração, aquilo que está passando no nosso coração. A oração, falar com Deus, é o que está no nosso coração. Não é repetir coisas prontas, mas é aquilo que está no nosso coração. Então, por isso, fechar o olho, para que você possa se concentrar na oração, se concentrar naquilo que você deseja que Deus transforme na sua vida, se concentrar naquilo que você quer que Deus te liberte, que Deus te restaure. Então, se concentre e peça a Ele com toda a fé, com toda a força do teu ser, peça a Ele, porque Ele pode transformar a tua vida. Assim como Ele transformou a minha vida, Ele pode transformar a sua vida. Pai querido, em nome de Jesus eu te peço, visita cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e toca no mais íntimo de cada coração e transforma, Senhor, restaura, cura, liberta, Senhor, e que essas pessoas tenham vida nova em Ti, Senhor, que eles venham ter entendimento da Tua palavra, que eles venham crer que o Senhor é Deus, que Jesus é Deus, que Jesus estava no princípio e que Jesus é luz, que Jesus é fonte de vida. Senhor, toca e sela cada coração, Senhor, e mostra a Tua verdade, mostra a Tua vontade, Senhor, coloca em cada coração o desejo de cada dia mais eles querer mais e mais do Senhor, eles querer ser transformada pelo Teu amor, transformada pela Tua graça, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, eu te suplico, Pai querido, visita cada coração e transforma, cura, sara, restaura, Deus, em nome de Jesus. Que essas pessoas que se encontram sem esperança tenham esperança, que essas pessoas que se encontram sem paz tenham paz, que essas pessoas que se encontram mergulhadas numa tristeza profunda, que eles possam ter esperança, que eles possam ter alegria no Senhor, que o Senhor possa ser a alegria da vida deles, que eles possam ter esse sentimento restaurado, Pai querido, em nome de Jesus. Visita, Senhor, no mais íntimo de cada coração e transforma, Deus, cura, sara, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu amor alcance cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Senhor, e restitui tudo que foi perdido, meu Deus, e que eles possam ser revigorados pelo Teu amor, revigorado pela Tua infinita misericórdia, Pai querido, em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.